divulga o crescimento numérico e espiritual da igreja até chegar ao ponto ideal, preconizado por Deus. Ou seja, Deus sabe a hora dele voltar, mas até lá a igreja tem que atingir um número máximo de quantidade de pessoas salvas. Continua. Quando se implantará o reino milenário do Messias, ele suscitará com a ressurreição geral, juízo final e reinado eterno de Cristo. Olha só, o pós-milenismo, eles acreditam que existe um milênio literal. Eles acreditam que existe um milênio literal. Eles não negam que existe um milênio que não existe. Eles acreditam que existe um milênio literal. Só que eles acreditam o seguinte, que o milênio literal, ele vai acontecer quando? Após o quê? Tá aí, ó. Juízo final, volta de Cristo, juízo final, ressurreição de todo mundo, os salvos e os não salvos, aí vai começar o milênio. Lê de novo. Tudo. Divulga o crescimento numérico e espiritual da igreja até chegar ao ponto ideal. Está seguindo? Preconizado por Deus. Quando se implantará o reino milenário do Messias, cujo término se dará com a ressurreição geral, juízo final e reinado eterno de Cristo. Perdão, fiz uma bagunça aqui. Eles acreditam sim que existe um milênio, né, no sentido literal, e que o milênio literal ele vai finalizar com o quê? Ressurreição ressurreição geral. Só que o que acontece? Ressurreição geral, continue. Juízo final e reinado eterno de Cristo. Reinado eterno, a eternidade, né? Ressurreição, juízo final, reinado eterno. O problema é o seguinte, que eles não acreditam que existe uma ressurreição só para os salvos, que é o que nós defendemos, que é o arrebatamento da igreja. Eles não acreditam, tá? Eles acreditam que é 1000 anos, que vai ter ressurreição geral, que vai ter o juízo final, que vai ter a eternidade. Acreditam. Aqui nós já estamos vivendo o milênio, e depois, quando Cristo voltar, juízo final, eternidade. Aqui. Só que esse que se parece um pouco com a gente, não acredita em arrebatamento da igreja. Eles não pregam arrebatamento. Quando você vê eles pregando sobre a volta de Jesus, você presta atenção que está dizendo o seguinte, que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação. Você ouve ele pregando sobre Apocalipse, a igreja está passando pela grande tribulação. Porque eles não acreditam em arrebatamento secreto. Eles não acreditam em arrebatamento da igreja, porque a igreja vai passar pela grande tribulação. Tá? Então existem essas correntes de interpretação sobre o tempo do fim. Aqui não existe milênio. Aqui existe milênio literal. Aqui acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Aqui acredito também que a igreja passa pela grande tribulação. E a que nós defendemos é que a igreja será arrebatada antes da grande. O que é pré, gente? Significa pré? Antes. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós acreditamos que o milênio é literal. Nós acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação. Então a diferença na escatologia é essas duas coisas. Quais são as duas coisas que se divergem? O que se diverge é a respeito da grande tribulação, tá? Sobre a grande tribulação, e se o milênio, né? Sobre o milênio, se esse milênio é literal ou é simbólico. Tá? O que difere dessa corrente teológica é essas três coisas aí, essas duas coisas na verdade: o milênio, né? Se o milênio é literal ou não, se a igreja passa pela grande tribulação ou não. E também sobre o que? O arrebatamento. Aqui, ressurreição.
Porque nós acreditamos que vai haver uma ressurreição para a igreja, uma ressurreição secreta, só para a igreja. Então são esses 3 pontos aí que divergem nas correntes teológicas quando se trata a respeito do fim. O que nós defendemos? Pré-milenismo. Vamos lá? Pré-milenismo dispensacionalista. Por que nós somos pré-milenismo dispensacionalista? Porque nós acreditamos que existe o arrebatamento da igreja antes, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, tá? Acreditamos que o milênio ele é literal, e dispensacionalista porque nós acreditamos nas 7 dispensações que existem. Tá? Eles vão falar, não, mas isso foi inventado em 1800 e pouco. Não é que foi inventado, foi descoberto, foi quando analisaram a Bíblia no todo, viram que existe isso lá. Não é que foi inventado, existe, está lá, as 7 dispensações. Tá? Nós vamos rever de novo essa matéria aqui com vocês. O que nós acreditamos? Lembra, gente, por favor? Pré-milenismo, dispensacionalista, tribulacionista. Cristo virá para cumprir a 70ª semana de Daniel. O que é a 70ª? 70ª é o quê? 70, né? 70ª é 70. Nós vamos estudar aqui. Nós acreditamos que já se cumpriu 69 semanas, mas falta uma semana para se tornar um total de 70 semanas. Isso é a 70ª semana. Nós vamos estudar isso aqui. Vai lá. Primeiro arrebatará a igreja, depois, durante 3 anos e meio, congregará Israel. A seguir haverá a grande tribulação durante mais 3 anos e meio. Então Cristo retornará e dará início ao reino milenário, regendo de Jerusalém o mundo. Ok, então nós acreditamos que falta uma semana para fechar as 70 semanas de Daniel, que são semanas escatológicas. Essa semana que falta, ela está dividida em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que dá um total de quantos anos? 7 anos, né? Dá um total de 7 anos. Nós vamos estudar isso aqui. Estou fazendo um plano. Nós acreditamos nisso aqui. Só que nós acreditamos o seguinte: nós temos aqui o pré, nós temos aqui o meso, nós temos aqui o pós. Meso, né? Meso, tá certo? Meso. O que é isso aqui, ó? Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja vai ser quando? Aqui. Porque aqui é 3 anos e meio. E aqui, mais 3 anos e meio. Aqui é princípio de dores. Princípio de dores. E aqui é a grande tribulação. Então nós acreditamos que esses 7 anos que está faltando, dentro dessa semana que falta aqui, ela está dividida em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Só que aqui é princípio de dores, e aqui é a grande tribulação mesmo. Nós acreditamos que o arrebatamento vai se dar aqui. Arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer aqui, ó. Mas há um grupo que acredita que o arrebatamento vai acontecer aonde? Na metade da semana. Então significa que esse pessoal aqui acredita que a igreja passa pelo quê? O princípio de dores. Que a igreja passa pelo princípio de dores. Quando a coisa começa a ficar preta mesmo, aí Cristo volta. Mas já tem o pós e tem o amilenismo, que não acredita em arrebatamento da igreja, e que acredita que literalmente a igreja vai passar pelos 7 anos, e só no final é que Cristo vai voltar. Só no final dos 7 anos é que Cristo volta. Só no final dos 7 anos Cristo volta. A volta de Cristo vai se dar no final de 7 anos. Nós acreditamos que a volta de Cristo também vai se dar no final de 7 anos. Só que nós acreditamos que antes aconteceu o quê? A diferença é essa. Nós acreditamos que a igreja, que Cristo vai voltar no final de 7 anos. Mas acreditamos que a igreja, que Cristo vai voltar no final de 7 anos, mas acreditamos que a igreja volta com ele.
porque ela sobe aqui antes. Esse grupo acredita que a igreja volta com Cristo, mas ela vai passar pelo princípio de dores. Princípio de dores, né? Já o amilenismo e o pré-milenismo acredita que não, a igreja vai passar por todo esse período de sofrimento, e no final é que Cristo volta, e volta para todos. não com a igreja. Eu penso, para que tem arrebatamento? Então a Bíblia fala de arrebatamento, sim. Ok, não refutamos nada, estamos mostrando o que? O que nós estamos vendo? As correntes de interpretações. Alessandro, dessas três correntes de interpretação, qual é que o ETEB defende? O ETEB defende que a igreja vai passar por toda a grande tribulação? Não. Defende que a igreja vai passar pelo princípio de dor e depois vai ser arrebatada? Não. O ETEB defende que depois dos 7 anos, aí vai ter mil anos, aqui é o milênio. O ETEB defende que esses 1000 anos são anos, não são anos literais? Não. O ETEB defende que são anos o quê? Literal. Aqui é 1000 anos literal. 1000 anos literal. A igreja vai estar aqui, porque ela vai voltar com Cristo para os 1000 anos, governar com Cristo durante 1000 anos literais. Tá? Então, a igreja, o ETEB defende um arrebatamento secreto antes do princípio de dor, depois de 7 anos, e nós vamos aprender o que está acontecendo lá em cima durante 7 anos primeiro, para depois aprender o que está acontecendo aqui na terra durante os 7 anos da grande tribulação. Primeiro lá, depois aqui. Vamos estar aprendendo tudo isso. Tá? Depois de 7 anos, sim, ela sobe. Depois de 7 anos, ela volta com Cristo aqui no finalzinho do milênio, porque é no final do milênio, literalmente no final do milênio, que vai acontecer uma guerra chamada Armagedon. Vamos estudar sobre isso também. No final do milênio é que acontece essa guerra do Armagedon. Bom? Perguntas? Uma pergunta. Quando o arrebatamento for acontecer, a igreja esperará esses 1000 anos até para passar esse tempo, princípio de dores e grande tribulação, esperará A igreja vai lá esperar 1000, vai esperar 7 anos. isso, 7 anos. No paraíso? Não, paraíso não, no céu. No céu. No céu. Paraíso. Literalmente no céu. No céu. Paraíso ainda é um local que existe no céu da antessala do tribunal de Cristo. Quem morre hoje vai para o paraíso, está aguardando o tribunal de Cristo, onde vai ser galardoado para depois entrar literalmente no céu mesmo, onde nós vamos conhecer a Deus, porque Ele vai confessar o nosso nome diante dele. Alex, você falou sobre essa ressurreição geral aí dos pós-tribulacionistas. Eles unem a primeira e a segunda ressurreição como se fosse uma só? Aí é que está, nós vamos ver que essa ressurreição, existe uma ressurreição aqui, no final do milênio. No final do milênio existe uma ressurreição. No final do milênio. No final Da grande tribulação existe uma ressurreição. Mas quem vai ressuscitar aqui? As pessoas que morreram durante esse período de 7 anos. Ficou ao contrário, durante esse período de 7 anos. Nós acreditamos que existe isso. Certo? No final de 7 anos. Só que o que eles acreditam? Eles acreditam que o milênio já está em vigor. O milênio já está acontecendo. Então o que falta agora? Falta Cristo voltar. E para voltar para eles, não é voltar depois de 7 anos. É voltar onde? Porque o milênio já está em vigor. Quando Cristo voltar, não é 1000 anos. O milênio para ele já está acontecendo. Já está em andamento. A milenismo já, para ele já estão. Porque não é literal. Não é literal para eles. Então o milênio está em vigor. Então quando Cristo voltar, aí Cristo vai voltar, e quando ele voltar, vai acontecer então a ressurreição geral, né, dos salvos e dos perdidos. Os salvos vão entrar então, não é para 1000 anos, é para governar com Cristo aqui nesse período. Porque eles acreditam que nessa ressurreição aqui dos salvos,
todos que estiverem na terra, na volta de Cristo, todos serão transformados, não para reinar 1000 anos, mas para reinar por toda a vida. Para eles começou na ressurreição de Cristo? Não, para eles o milênio começou na inauguração da igreja, em Atos capítulo 2. Começou o milênio. O milênio começou ali, para eles. Para eles, não dá um nome de milênio para eles. Não dá outro nome, né? É milênio, mas não é literal para eles. Agora nós defendemos que depois no final dos 7 anos, vou te mostrar isso, no final dos 7 anos vai acontecer uma ressurreição, que é a ressurreição para aqueles que morreram no período da grande tribulação. Eles irão ressuscitar para reinar com Cristo durante 1000 anos. Só que aqui no milênio já vai ter pessoas que tiveram a ressurreição aqui, ó, no arrebatamento da igreja, que é uma ressurreição, como se diz, extraordinária, porque para Israel só existe 2 ressurreições. Para Israel só existe a ressurreição no tempo do fim. Em qual tempo mesmo não haverá? Jesus, eu vou ressuscitar Lázaro. Eu sei que vai ressuscitar Lázaro. Quando? No último dia. Eu sei que no último dia vai ter ressurreição geral. Eu sei disso. Uns vai ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Eu sei disso. Não. Estou falando que existe ressurreição. Agora, nesse momento. Então, Jesus está mostrando que não existe só aquela ressurreição no último dia, mas que existem outras ressurreições, e é Paulo que vai mostrar que existe essa ressurreição aqui. Essa ressurreição aqui. Tá? Que existe essa ressurreição. Então, eles acreditam que vai haver a ressurreição aqui dos salvos, aí o salvo vai subir, encontrar com Cristo nos ares, e vai voltar de novo para reinar, para vir para a terra, para Cristo governar, literalmente, exterminar todos os perdidos, todos os não salvos, vai ficar salvo na terra. Então, a grande tribulação vai ser perante o milênio para eles. Vai ser dentro do milênio. É no milênio. Só que eles falam que essa grande tribulação é aquele finalzinho do milênio, quando Satanás é solto, ele volta a enganar a terra, e depois desce para o céu e extermina eles. O milênio vai ser só maravilha. Porque na visão deles, eles acreditam que a igreja veio substituir Israel. Eles acreditam que a igreja veio substituir Israel. E o que nós pregamos, ensinamos, é que Israel é Israel, a igreja é a igreja. Nós não viemos substituir Israel. Deus ainda vai tratar com Israel. Aqui, em 7 anos. Em 7 anos. Que ainda falta, nós estamos aqui, ó. Isso aqui está congelado. Está congelado. Mas ainda falta 1 semana de 7 anos. Não faz sentido agora para quem já não conhece a teologia do que eu estou falando, mas fica tranquilo, eu vou começar a explicar, aí você vai começar a entender. Por isso, passando um mapa para você do que nós vamos estar falando, para nós estarmos, depois que eu estiver explicando, você vai lembrar disso daqui. Então, nós vamos defender isso daqui, ó, pré-milenismo. E ao mesmo tempo vamos estar refutando algumas coisas que eles ensinam. Então nós acreditamos, que nós vamos estudar, acreditamos aqui, ó, arrebatamento da igreja secreto, um vai e outro fica. Após arrebatamento, nós vamos ter o tribunal de Cristo, nós vamos encontrar com Cristo, depois vai ter o tribunal de Cristo, depois nós vamos entrar no céu de glória, vai ter o casamento, vou mostrar tudo isso para vocês lá no céu. Depois de 7 anos, a igreja vai voltar. Depois de 7 anos, a igreja vai voltar com Cristo. Aqui na terra, após o arrebatamento da igreja, vai estar um caos. Vai surgir um personagem chamado Anticristo. Ele é literal, um personagem chamado Anticristo, que vai tentar organizar esse caos, essas milhares de pessoas que desapareceram. E ele vai fazer um pacto com Israel durante 7 anos. Só que o texto nos fala que ele faz um pacto com Israel, ele devolve o templo para Israel, Israel levanta o templo, volta novamente um sacrifício na terra, vai voltar o sacrifício, o sacerdócio, matar animal, a lei vai estar em vigor, a lei literalmente. Por quê? Porque quando congelou aqui, ó, que dispensação que era essa? Dispensação de quê?
Não, A lei. a lei. Quando congelou era a dispensação da lei. Quando ela descongelar, essa daqui tem que continuar sendo o quê? A lei. Porque eles não aceitam esse período que nós estamos vivendo aqui, ó, que é a dispensação da graça. Porque eles não acreditam que Cristo literalmente cumpriu e acabou com o sacrifício, o tempo. Eles não acreditam nisso. Então o anticristo vai dar para eles o tempo, vai voltar o sacrifício, vai voltar o sacerdócio, vai voltar a lei, tá? O Messias, eles vão abraçar o anticristo como se fosse o Messias. A princípio o anticristo vai estar a favor de Israel, nós vamos ver tudo isso. Mas o texto diz que na metade da semana, depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar as suas garras e ele vai quebrar o acordo com Israel. E o texto diz que ele vai entrar dentro do templo e vai profanar o templo, porque ele vai decretar uma lei que vai ser proibido oferecer sacrifício no templo, e vai colocar uma imagem dele, da besta é o anticristo, vai colocar a imagem dele dentro do templo, vai profanar o templo e vai exigir adoração. Aí nesse momento que Israel fala, não adoramos imagem, muito menos homem. Aí quebra seu acordo. Quando quebra seu acordo, ele junta as nações para varrer Israel do mar. Aí esse período é chamado de grande tribulação, que é os outros 3 anos e meio. Muita coisa. Bom, mas nesse período de princípio de dor, nós vamos estudar aqui e vamos ver que a igreja não vai estar aqui para continuar pregando. Então quem vai pregar? Vai ter os anjos pregando em forma humana, vai ter os 144 mil, quem são, por quê, vamos estudar. Vai ter as 2 testemunhas, que vai estar pregando sobre o quê? O milênio. Então, quando você lê lá, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Quem prega esse evangelho do reino, então, para que venha o fim, e o fim ali é o fim da dispensação da lei. Tá? O fim ali não é o fim do mundo, porque ainda tem o que? 1000 anos. É o fim da dispensação da lei. Quem vai estar pregando esse evangelho são os 144 mil, as 2 testemunhas, os anjos, nesse período aqui. Os que ficaram também, né? Também. Os crentes, mas a boca de Deus vai ser mais essas pessoas mesmo. São escolhidos. Esses aí vão entender o que está acontecendo. Vão entender. Eles vão entender. Só que eles não vão conseguir transmitir a salvação, né? Como é que é? Eles não vão ter. Vão. Eles são selecionados, escolhidos a dedo, selados para um propósito. Eu estou falando dos crentes os que ficarem. Porque você não falou que vai ter que se converter ao judaísmo para você ter chance. Para que se quiser ser salvo, tem que ser prosélito. O que vai estar determinando a salvação nesse período é a lei. É a lei. O meio de salvação não é mais graça, é lei. Tem que se fazer prosélito, obedecer a lei, sacrifício, tudinho, circuncidar, se quiser ser salvo. Mas como é que vai ser? O Brasil está longe de lá. Deus não tem mais propósito no mundo, o propósito de Deus é com Israel agora. Hoje é para todo mundo, todas as nações. Hoje. Os daqui vão ter que se virar então. Ou vão para lá. Não, Deus vai levantar 144 mil de todas as tribos, línguas e nações. Deus vai ter representante. Isso aí se espalhar. Deus vai ter representante em todo mundo. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo, para que Cristo possa voltar. Para que Cristo possa voltar aqui, gente. Aqui, pelo amor de Deus, hein? Aqui. Para que Cristo possa voltar aqui, no período de 7 anos. Hoje, nós estamos esperando o evangelho ser pregado em todo mundo, não, hein? Hoje não. Eu já expliquei isso para vocês aqui e vou explicar de novo. A palavra, ó, quando você lê lá, Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8 fala bem assim: pregai o evangelho, né? E ficar em Jerusalém até que do alto já revestir de poder, depois semeis testemunha. Aí diz o que? Jerusalém, Judéia, Samaria e no original, no original a palavra confins ali, ó, confins é isso aqui, ó. Depois você pega aquela Bíblia que eu coloquei lá no grupo lá, que pedi para você baixar ela, que ela tem a Bíblia em original, e ela tem um Strong. Você clica em cima e te mostra o significado daquela palavra no original e aí no significado dela. Se você clicar lá em Atos 1, quê? 1:8. 1:8, vai ter lá a palavra confins lá, é isso aqui, ó. Ou seja, que significa o quê? Tempo do fim. Ele
Ele diz: vocês vão pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até o fim. Até o fim. O fim de quê? Até o tempo do fim. Fim de quê? Fim da dispensação da graça. A igreja só prega o arrebatamento, a igreja só prega sobre a graça até o tempo do fim. E o fim ali não é geográfico, não é pregar o evangelho em todo mundo para Cristo voltar, não é geográfico. A palavra lá é escatos. Vocês vão pregar o evangelho até o último, ou a última parte, até o tempo do fim. Que fim? Da dispensação da graça, porque vocês ficam em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Quando o Espírito Santo vier, começa a dispensação da graça. Começou a dispensação da graça, quando que ela termina? Quando vocês terminam de pregar até o tempo do fim? Não, quando eu definir que é o tempo do fim. Ou seja, quando Cristo quiser voltar, acabou a dispensação da graça. Não tem mais evangelho do reino, não tem mais evangelho da graça. O evangelho vai ser do reino. Do reino. Que reino? Não é 1000 anos que Cristo vai reinar? Esse evangelho que vão pregar aqui, ó, reino. O reino milenial. É isso que eles vão estar pregando. Eles vão rejeitar esse Messias aí é falso. O verdadeiro Messias vai voltar e vai nos levar para o reino que ele prometeu. Então o tempo da lei vai ficar só esses 7 anos. 7 anos, que é o que falta. Lá no milênio vai ser o reino. Aí no milênio é reino. Não tem, Vai ter pregação. no milênio não tem pregação. No milênio não existe pregação. O Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Ninguém ensina mais a ninguém. Não precisa. Não precisa ninguém mais ensinar o seu próximo. Não tem pregação no milênio. Por que o Espírito Santo vai ser derramado no milênio sobre toda a carne? Por quê? Porque no milênio, nos 1000 anos, os demônios vão estar aprisionados. Hoje não, hoje estão soltos. Então o Espírito Santo é derramado sobre servos e servas. No milênio não. Tá? Então, pregue Jerusalém, Judéia, Samaria e até o tempo do fim. Fim de quê? Fim da dispensação? Dispensação da graça. A nossa mensagem hoje: ser salvo por Cristo, pelo sacrifício dele, perdão dos pecados, convencimento do Espírito Santo, só tem para o mundo, só tem propósito hoje através da dispensação da graça. Ou seja, Deus aceita a pregação aos gentios pela igreja só dentro da dispensação da graça. Depois da dispensação da graça, ele vai levantar pessoas específicas para pregar o evangelho. Mas isso nós vamos estudar aqui, tá? Espero que você não perca essa aula aqui, ó. Metodologia do ensino. Nós vamos aprender muita coisa sobre isso aí. Perguntas. Eu pensava que os 144 mil iam ser arrebatados. Não, os 144 mil, as 2 testemunhas vão ressuscitar no final do milênio, no final dos 7 anos. Elas vão ressuscitar para reinar com Cristo. Elas estão morrendo aqui, elas estão dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue sobre a terra? O texto diz: esperem até que seja acabado a contagem de números de pessoas que devem morrer. Descansa. Eles vão estar pregando esses 3 anos e meio aí, 7 anos. 7 anos. 7 anos. Por isso que quando você lê o Apocalipse, você vê é sinal no céu, é fogo, é não sei o quê. Por quê? Porque é Deus falando com Israel. Israel só entende assim. Deus para Israel é Deus que tem que ter fogo, abrir mar, é Deus assim, Deus que tem que fazer sinais. Por isso que o Apocalipse é sinais para todo lado, porque é Deus tratando com Israel. Israel só recebe Deus mesmo se tiver fogo. O problema é que vai existir, além do anticristo, vai ter o falso profeta que até fogo do céu vai fazer descer. Porque é competição, é como se fosse lá no Egito, Faraó e Arão competindo. Não queira ficar aqui. E tem mais, eu vou te mostrar no decorrer das aulas, para que você não perde nenhuma de escatologia, que quem ficar aqui na terra, o próprio Deus vai enviar um espírito de erro para que as pessoas acreditam no anticristo. Ele vai fazer, o Espírito Santo hoje convence do
pecado e juízo, ele vai enviar o Espírito para que as pessoas acreditem no anticristo. E ele diz, o negócio só vai ficar tão complicado, que se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Até os escolhidos seriam enganados. Não tem Imagina. nada a ver com escolhido hoje, não. Não. É porque as pessoas falam assim, no hoje os escolhidos se enganaram. Hoje também pode ser. Seria no caso os testemunhos de Jeová, mais de 144 mil, seria isso? Não. Nós vamos ver aqui, as testemunhas de Jeová acreditam, porque quando eu falei com vocês aqui sobre escatologia bíblica, é porque várias pessoas tentaram marcar a volta de Cristo. Os mormons marcaram a volta de Jesus e não deu certo. Os testemunhos de Jeová marcaram a volta de Jesus e não deu certo. Os adventistas marcaram a volta de Jesus e não deu certo. Várias pessoas marcaram e não deu. Nós não sabemos quando vai ser a volta de Jesus. Se nós estivéssemos aqui no período da grande tribulação, nós saberíamos. Daqui 7 anos, nós saberíamos. Mas hoje, na expressão da graça, nós não sabemos, porque o tempo que vai determinar que acabou não depende de pregar em todo mundo, o evangelho chegar em todo mundo, não depende da igreja ou de nenhum sinal, só depende dele de levantar do trono e dizer: acabou, basta, deixa eu ir encontrar minha noiva. Acabou. Ele dá o sinal para o Espírito Santo e fala: prepara aí, estou descendo, vou encontrar com ela. Só está mandando sinais, né? Está vindo. Não tem sinal. Da voz de Jesus não tem sinal. Quando você lê lá bem assim, ó, por isso tem que ter atenção. Quando você lê lá bem assim, e haverá fome, terremoto, vai levantar-se falsos cristos, vai levantar uns contra os outros. Isso é princípio de dor. Então você está dizendo que você é o quê? Meço. Você decide. Você começa a ler Mateus capítulo 24, e todos começam a ler a partir dali. Você acredita que você pode aplicar a igreja? Pode, mas você tem que deixar bem claro que aquilo ali está tratando do período de princípio de dores e que a igreja não vai passar por isso. Porque nós não somos meço, nós somos pré. Entendeu? Mas se você ouve um Nicodemos da vida, um Hernando Dias, esse pré que dali já coloca dentro da igreja, já aplica direitinho, fica bonitinho, você vai. Verdade. A iniquidade está se multiplicando mesmo. Mas muito cuidado, muito cuidado. É por isso que eles acreditam que também já estão salvos, eles são escolhidos, uns para salvos, outros para. O que acontece é o seguinte, que nós temos que olhar lá atrás, o ano de 1517. No ano de 1517 começou um grupo de protestantismo, começou a reforma. Um grupo protestante, com João Calvino. Tá? Então,